Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa leitura bíblica, né? No livro de Ezequiel. Estamos aí, hoje chegando no capítulo 12 de Ezequiel, né? Já a gente está partindo a Ezequiel, um livro grande, né? De forma relativa, mas já a gente vai se caminhando para o final e voltando novamente, mais uma vez, né? Para Jeremias. Que Ezequiel está acontecendo aí nesse meio, nesse turbilhão de coisas que está acontecendo em Israel, né? Nesse período de exílio, período de domínio, né? E tem sido muito bom ver que o Senhor, até no exílio, ele faz isso por amor ao povo dele, né? E isso é lindo demais de ver. Vamos orar para que a gente possa receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, e com isso já deixa aí sua caneta, seu papelzinho aí, tudo pertinho de você, para que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Vamos lá? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Pedimos ao Senhor, fale conosco, abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos receber e entender aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, Ezequiel capítulo 12. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha nos ombros e enquanto o povo estiver observando, carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então, eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia, levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã, recebi esta palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, diga-lhes, eu sou um sinal para vocês, como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá a sua bagagem nos ombros e ao entardecer sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele e ele será apanhado como meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não a verá e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, e aos seus oficiais e a todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras, mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações aonde forem, contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida, e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país, assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão a sua comida com ansiedade, beberão a água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra e dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou, filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passarão. Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano, o Senhor: darei fim a esse provérbio e não será mais citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. A nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para mim, para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 13. A palavra do Senhor veio a mim e disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas tolos, que seguem os seus próprios espíritos e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertadas as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas divinações mentira, dizem a palavra do Senhor. Quando o Senhor não os enviou, contudo esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram a palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: por causa das suas palavras falsas e das suas adivinhações mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros históricos, nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Por que fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz, quando constroem um muro frágil e passam-lhe cal? Diga-lhe àqueles que passam-lhe cal: esse muro vai cair, virá chuvas torrencial e derramarei chuvas de pedra e rajadas de vento violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuvas de pedra e um aguaceiro torrencial cairão como ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caíram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que o caíram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o caíram. O caiaram, desculpa gente, li várias vezes errado, caiaram, ok? Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas de seu povo e profetizem para a sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, o soberano: ai das mulheres que costuram berloques de feitiços em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo.
pensando que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo, e em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão, ao mentirem ao meu povo, que ouvem mentiras, vocês matarão aqueles que não deviam ter morrido, e pouparam aqueles que não deveriam viver. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os seus berloques de feitiços, com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei de seus braços. Porém, em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e eles não será mais a presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo com a minha vontade e encorajaram os ímpios a que não se desviarem de seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações, puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome para ela e exterminar os seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estiverem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmo livrariam a nação e seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, Senhor, mesmo aqueles 3 homens estiverem lá, eles não poderiam
livrar seus próprios filhos e filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando os seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar-se a si mesmos. Pois assim diz o soberano, o Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus quatro terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo, e tudo quanto fiz ali, palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 15. A palavra do Senhor veio a mim e disse ele, filho do homem, e que madeira de videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançar no fogo como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não for útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, diz o soberano Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, do Senhor. Ezequiel, capítulo 16. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, confronte em Jerusalém com as suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém. Sua origem e o seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em um campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias e pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas, uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino e uma linda coroa em sua cabeça.
Eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite e de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores e a todos que passavam por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou alguma das suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e a minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhe ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. E você ainda pegou seus filhos e filhas que havia gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi o suficiente. Você abateu os meus filhos e os sacrificou para ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias da sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você, a palavra do soberano, o Senhor, somando-se a todas as suas outras maldades, em cada praça pública você constituiu para si mesma altares e santuários elevados. No começo de cada rua, você construiu seus altares elevados, deturpou a sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade a cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu como os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com a sua promiscuidade cada vez maior. Por isso, estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, e ficaram chocadas com a sua conduta lascívia. Você se prostituiu também com os assírios, que era insaciável, e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, o Senhor, quando você faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada, quando construía os seus altares idólatras, em cada esquina fazia seus santuários elevados em cada praça pública. Você só não foi como uma prostituta, porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-as para que venham e de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca de seus favores. Você é o oposto, pois você fez pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, porque você tem desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles, por esse motivo vou ajuntar todos os seus amantes, com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu a condenarei ao castigo determinado para a mulher que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca.
Depois eu a entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e a deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, que a apedrejará e com as suas espadas a despedaçará. Eles destruirão o fogo em suas casas, que lhe infligirão castigo à vista de muitas mulheres. Porei fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação, cheia de ciúmes, se desviará de você. Ficarei tranquilo, e já não estarei irado. Você diminuirá, e a minha indignação, cheia de ciúme, se desviará de você. Ficarei tranquilo, e já não estarei irado. Por você não ser tão lembrado dos dias da sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano, Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você: tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos, e você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram os seus maridos e os seus filhos. A mãe de vocês era uma hitita, e o pai de vocês um amorreu. Sua irmã mais velha era Samaria, e vivia ao norte de você com as suas filhas. Sua irmã mais nova, que vivia ao sul com as suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos dela e imitou as suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos. Logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, a palavra do soberano, Senhor. Sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado que a sua irmã Sodoma e a suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis que os dela, elas parecem mais justas que você, envergonhando-se, pois, e suportando a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e a sua sorte, junto com elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhada por tudo que você fez e que serviu de consolo para elas. E suas irmãs, Sodomas e suas filhas, e Samaria, como suas filhas, voltarão para o que elas eram antes, e você e as suas filhas voltarão para o que eram antes. Você nem mencionaria o nome da sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida a público, mas agora você é alvo de zombaria das filhas de Edom e todos os seus vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. Palavra do soberano. Ali diz o soberano, o Senhor: eu a trarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos, e se envergonhará quando receber suas irmãs, as mais velhas, as mais novas. Eu as darei a você como filhas,
não porém com base em minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará jamais. Voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano, o Senhor. E aqui a gente encerra, para por aqui, né, para continuar depois a gente vai continuar ainda em Ezequiel, né? Estamos aí quase entrando novamente em Jeremias, mas que o Senhor possa ter falado ao seu coração, ter derramado sobre você algo que ele tem separado para o dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.